Então é assim, minha gente. Já estamos no meio da semana e com aquela vontade de terminar a semana de um jeito interessante, pra gente entrar no final de semana melhor ainda, tá? Vamos que vamos. Hoje, infelizmente, nós temos uma notícia triste pra caramba pra dividir com vocês. Nem sempre dá pra começar o nosso jornal e falar só de coisas boas, distante disso. A gente não briga com a notícia, não dá pra brigar com a notícia, com a realidade. Notícia triste pela morte do Esquerdo, né? O jogador do Uruguai, jogador uruguaio do Nacional, que infelizmente faleceu. Mesmo com todo o suporte médico, o atendimento rápido que ele teve no campo, lá no Morumbi mesmo, depois de desmaiar, lá cair durante a partida e logo depois de enviado para o Hospital Albert Einstein, muito perto, né? Um deslocamento ali de 5 minutos. Ou seja, ele foi amparado pelo melhor hospital, um dos melhores hospitais do mundo, um dos melhores, com certeza, do planeta, o Hospital Albert Einstein, aqui no estádio do Morumbi, mesmo com todo esse apoio, esse amparo, as sequelas foram graves, as consequências foram graves. Nós já sabíamos que havia ali já presente e identificado um dano cerebral, mas não irreversível. Os médicos já tinham essa ciência, mas ontem houve muito mais um preparo do que qualquer outra coisa. Preparo no sentido do que poderia acontecer e o que infelizmente acabou acontecendo. Jogador de 27 anos de idade, jovem pra caramba, que deixa 2 filhos e uma esposa. Filhinho dele que nasceu há poucos dias, é um recém-nascido, teve nem a oportunidade de conversar com o pai. Então é um assunto triste em todos os sentidos, triste pelo momento esportivo que nós estamos enfrentando agora com essa maca, triste por ter uma família enlutada e triste por ver um jovem, né, de 20 e poucos anos de idade morrer do coração. Isso faz a gente pensar ainda mais, sabe? Acho que isso tem que puxar você ainda mais para a responsabilidade. Responsabilidade que você tem que ter obrigatoriamente com a sua saúde. Porque mesmo um atleta passando por check-ups, por testes, tendo suplementação, fazendo exercícios diários ali ou periódicos, passa por isso. Imagine um cidadão que é desleixado com a saúde. Não tá nem aí pro bem maior que tem. Porque a saúde é a base de tudo. Não adianta você correr só atrás do trabalho, correr só atrás da grana, se você não tiver saúde. Isso pode funcionar durante um tempo, mas depois, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, o problema vai bater na sua porta. Todo mundo vai ter um problema de saúde, ou alguns problemas de saúde. Agora, como você vai enfrentá-los, aí tem muito a ver com as suas decisões. Que tipo de condição você vai dar para o seu corpo, para o seu organismo superar determinados problemas? Isso depende muito das suas ações. Como você está dormindo, o exercício que você deveria fazer que não está fazendo, a suplementação que você deveria colocar para dentro e que não coloca, os produtos naturais, como um todo, né? O check-up, você ir lá no médico, conversar com o médico, o doutor te orientar, falar isso aqui tá errado, seu ácido úrico tá alto, você tá com acúmulo de gordura aqui, ó, uma placa e tal, nós precisamos mexer nisso aqui, precisamos corrigir. E não é, cara, como eu ouço até hoje pessoas dizerem o seguinte: ah, eu não vou ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. Quem procura acha, se eu for no médico ele vai achar alguma coisa. Que bom! Que bom! Se o médico pedir o exame e achar alguma coisa ali. E você tem que torcer para que ele tenha achado em tempo hábil de reverter determinada situação. Ou pelo menos fazer com que você conviva com aquela situação, mas sem te colocar num risco muito grande. Porque tem problemas que não tem solução, mas que você consegue conviver com eles, porém com monitoramento, com medicamento, para você deixar aquele problema ali adormecido. Agora, se você não identifica, aquilo vai crescendo, crescendo e te mata. Ah, que problema você está falando? Câncer. Ah, é um problema, mas pô, são centenas de coisas que podem nos acometer. Então eu acho que se você não se preocupa com a sua saúde, porque você é um cara mais desligado, eu peço o seguinte:
Pensa em quem você ama. Pensa no seu filho, na sua filha, na sua esposa, no seu marido. Pense nessas pessoas que podem sofrer demais de forma precoce por uma irresponsabilidade de sua parte. Então, se você não pensa em si, o que eu acho que está errado, porque para você gostar de alguém, você tem que gostar primeiro de você. Se você não pensa em si hoje, primeiro eu torço para você mudar essa ideia de vida. Segundo, eu peço para você pensar nas pessoas que você ama e que gostam de você e que querem te ver bem. Ronald Gimenez, meu amigo, como é que você tá? Passou bem de ontem para hoje? Boa tarde. Tudo bem, Joel? Boa tarde para você, pro João, pros nossos queridos ouvintes, para todo mundo. Ah, ontem o fim de noite foi ruim, né, cara? Nossa, demais. Foi ruim. Quando eu fiquei sabendo hoje. Quando a notícia foi por volta de 10 e pouquinho, né? E o Luiz Henrique Lô, nosso companheiro aqui das noites da Rádio Bandeirantes, me mandou mensagem e falou: "Ih, aconteceu agora, acabou de chegar". E a gente ficou triste porque a gente acompanhou, né? Conversando com o Zaidan, com você. A gente sempre acredita, apesar da perspectiva ruim, né? Que foi sendo colocada hora a hora com o agravamento do quadro cerebral, do comprometimento, né? E quando os médicos dizem isso, a gente meio que sabe o caminho, né? Como é que vai acontecer. E lamentavelmente foi isso que aconteceu. E a gente tem acompanhado desde ontem as repercussões e principalmente algo que choca. Ô Joel, tem uma lógica da vida. Uhum. O velho morre, o enfermo morre, mas criança não morre cedo. Esportista, a gente não está acostumado a falar de morte de esportista. Então, às vezes, a morte, apesar de ser algo irreversível, alguns momentos, mais ou menos como a gente, quando noticia, e é triste falar isso, tem determinadas mortes no jornalismo que são mais relevantes do que outras mortes, né? Sim. É mais ou menos como morrer um soldado americano no Iraque e morrer um iraquiano morto por um americano. Concorda que no noticiário isso tem peso diferente? Totalmente, e claro. Quando um atleta de alta performance morre, é um choque. A gente cai numa realidade. E passa por tudo isso que você falou. É um menino, né, cara? Uma outra história envolvendo jovens também que mexeu comigo ontem, e eu já falei isso não sei se para você, mas com os ouvintes aqui algumas vezes. Eu tenho algumas formas, assim como você tem, de se blindar do noticiário, né? Porque senão você não aguenta. É igual um psicólogo. Imagine o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, ouvir tudo que o paciente ali passa para ele e ele viver e assimilar aquilo. Ele pira, ele morre. Então nós que noticiamos também acho que temos que procurar algumas alternativas para criar uma blindagem mesmo. E isso você vai criando com o tempo, né? Hoje eu me considero muito melhor nesse sentido do que há 10, 15, 20 anos. Há 20 anos, noticiava determinadas coisas e ficava tremendo, com medo, levava aquilo para casa, ficava pensando e tal. E hoje eu me defendo muito bem disso, muito bem mesmo. Só que às vezes não dá. Às vezes você associa uma coisa com outra e, aquela blindagem ela é furada. E essa noite não foi legal, foi uma noite de acordar toda hora e tal, acordar, dormir, por conta de uma série de fatores relacionados ao trabalho. Aquele caso de Brasília também, acho que ficou no meu subconsciente, da família que o apartamento pegou fogo, você viu? Eles tiveram que pular, né? O bebê no colo. Um bebezinho de colo, pularam lá, então aquilo ficou marcado também. Aí disseram que estava fazendo um preparo, uma impermeabilização no sofá. Pode ter sido o motivo de algo inflamável ali ter exalado e provocado uma explosão. Eu recebi curiosamente uma mensagem de um internauta que me mandou na rede social, falou: João, eu tô te acompanhando aqui, eu trabalho com isso e realmente há esse risco, tanto que quando a gente vai para um procedimento desse, não pode ter ninguém na casa. A gente instrui para que não tenha ninguém e deixar tudo aberto e tal. Eu falei, é um caminho. Aí pedi até para nossa equipe de lá fazer uma reportagem, talvez já trazendo uma novidade em cima disso e tal. Mas são coisas que mexem com a gente. Imagina um casal pular do alto de um prédio com um bebê no colo, bebê de dias. Não é? Muita tristeza por aí. Então que a gente tenha cada vez mais proteção divina, que a gente tenha cada vez mais livramentos. O que eu peço para mim diariamente, para mim e para toda a minha família, eu estendo a cada um de vocês. Para você amigo, para você amiga. Bom? Amém, né? Como a gente costuma dizer.
Então, um beijo para você, amiga, para você, amigo, aquele abraço apertado. Vamos seguir com a nossa jornada, né, ô Ronald? Às vezes mais fácil e às vezes mais dura.